Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23/2/2024. Continuamos aqui a nossa leitura no livro de Josué, capítulo 7, 8 e 9. Todos nós temos muitos motivos para louvar e agradecer ao Senhor. E um deles é esta oportunidade de poder meditar na palavra dele todo dia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, mais um dia, Senhor. Hoje, dia 23/2/2024, Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer por este momento maravilhoso, Senhor, pela oportunidade de viver, Senhor, e de estar aqui reunidos, meu Deus. Obrigado pelo dia que passou, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor proveu a cada um de nós, meu Deus. Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados neste momento, meu Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós, porque nós somos falhos, Senhor. Deus, dê força a essa pessoa que está fraca, Senhor, desanimada, meu Deus, que não tem força e nem prazer de viver mais. Em nome de Jesus, reanima, Senhor Deus, a alma e o espírito dessa pessoa, Senhor. Eu te peço e clamo neste momento, meu Deus. Deus, eu quero entregar, Senhor Deus, cada pedido de oração na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos, Senhor, ao pedido de oração de cada um, Senhor, que tem feito a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos direciona, Senhor, diante da Tua palavra, nos faz entender a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Estaremos lendo a palavra do Senhor, dando continuação ao livro de Josué. Estaremos lendo Josué 7, 8 e 9. Os irmãos possam acompanhar em vossas Bíblias e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações conforme Ele já tem feito. Todos os dias o Senhor ministra aos nossos corações uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança. E que o Senhor continue ministrando nos corações de cada um de nós. Porque todos os dias o Senhor tem derramado um maná sobre as nossas vidas. Amém? Josué 7 traz como título: os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo. Suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer?
Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, e os seus bois e o seu jumento e as suas ovelhas, e a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará-te esse dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué 8. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te,
E sobre a Ai, olha para que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Fará, pois, a Ai e a seu pai como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhais, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estarei apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-lo dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele. E chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. Foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E viraram-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram a ferir os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram ao fio da espada.
E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas secaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme as palavras do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés. A saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor e santificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciões e seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma a outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metades deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Josué 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, da montanha e das campinas, e toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram um saco velho sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e veste velha sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho, seco e bolorento. E vera Josué o arraial de Gilgal, e lhe disseram, e ele e os homens de Israel, vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e donde vindes? E lhe responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Estarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e diz-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão.
no dia em que saímos para vir a vós, e ei-los aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui já rotos. E essas nossas vestes e nossos sapatos já têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, e lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazer um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. As suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Berote, e Queriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe havia dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós, habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te parece bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Palavra maravilhosa. Vem contar a história de Acã. Todos nós já ouvimos a história de Acã, quando Acã peca. Quando o Senhor manda eles irem, entrarem e não pegar nada, destruir tudo. Acã vê aquilo, cobiça e pega para si. E por conta disso é que eles perdem a primeira batalha contra Ai. É interessante, né, irmãos? Por conta de um homem em pecado, eles perderam a batalha. Então a gente tem que ficar atento, porque muitas das vezes quem está à nossa volta, a gente tem que estar sempre orando, intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, né? E a outra aqui, história linda, um pouco interessante, que é de Josué 9, onde ele faz um acordo com os gibeonitas sem consultar o Senhor. Essa é uma parte bastante interessante, irmãos. É a prova de que realmente nós temos que buscar ao Senhor, saber qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, o que é a direção do Senhor para as nossas vidas, para os nossos caminhos. Porque nesse exato momento eles não buscaram ouvir a voz do Senhor e fizeram um acordo com alguém que não deveria. Mas lá na frente eles vão enfrentar uma guerra e o Senhor honra aquela guerra e eles vencem a batalha. Então o Senhor realmente ele honra muitas das vezes aquilo, irmãos, que ele faz. Então eles ali selam um acordo de paz entre os gibeonitas.
E quando os gibeonitas entram em guerra, o povo de Israel entra em guerra junto com os gibeonitas, e eles vencem para a honra e glória do Senhor. São palavras realmente edificantes, que o Senhor ministra aos nossos corações, que nós continuemos aí a buscar a face do Senhor, e continuemos, irmãos, a pedir conselho do Senhor, né? É importante nós pedirmos conselhos do Senhor, é o que falou em Josué 9. Vamos consultar ao Senhor, buscar entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para a nossa família, e seguir o conselho de Deus. É o melhor a se fazer, porque muitas das vezes sobre os nossos conselhos, sobre as nossas escolhas, muitas das vezes são erradas, porque muitas das vezes seguimos o nosso coração, e a palavra do Senhor fala que o nosso coração ele é enganoso. Então, vamos buscar a face do Senhor. Amém? Que o Senhor continue ministrando nos seus corações, que a palavra do Senhor continue transformando as vossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós queremos te louvar por este momento, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter falado com cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Foi uma passagem maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deixou registrado para que nós possamos tomar por exemplo, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, faz de nós pessoas melhores todos os dias, meu Deus, na tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma boa noite de sono, Senhor, um dia abençoado amanhã, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, e desde já te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.